Pronto, pessoal, a gente vai começar aqui. Vocês não vão ver meu belo rosto dessa vez, por conta que a questão eu vou precisar realmente de todo o espaço. Eu quero, para começar a questão, vamos ler ela. Na figura A, B, C, D, E, F é um hexágono regular, significa que todos os lados são iguais, iguais a um no caso. A, B, M, N e C, D, V, U são quadrados. Com isso, eu já percebo que todos eles têm lado um, porque eles têm lados em comum com o hexágono. E se o lado do hexágono é um, todos os quadrados têm lados iguais, então todos esses lados têm tamanho um, tá certo? Dentro dos quadrados e no hexágono tem valor um. Então, com base nessa informação, a medida Vn, que é essa medida aqui que eu vou marcar aqui, ó, Vn é igual a, é o que eu quero descobrir. Primeira coisa que eu sei, que isso daqui é 30 graus. Por que eu sei que é 30 graus? Esses dois lados. Porque esse meu quadrado tem o quê? 90 graus. Se isso daqui é 90 graus, o ângulo do hexágono tem 120, certo? 90 menos 120 menos 90, eu tenho 30 graus, certo? Primeira coisa que eu quero descobrir é o valor de RC aqui, ó. Quero descobrir qual é o valor de RC, na qual eu vou chamar de X esse lado. O que é que eu vou fazer? Traçar uma perpendicular aqui, 90 graus. Se isso é 30, esse ângulo aqui é 30 e esse é 90, esse ângulozinho aqui é 60, certo? Mas 60 graus vai me valer de alguma coisa? Agora não. É só por curiosidade para vocês lembrar que o triângulo tem 180 graus. Se esse meu lado é x e eu sei que o lado BC todo aqui, ó, vale 1, essa perpendicular aqui, nesse triângulo, que eu sei que ele é isósceles porque ele tem esse lado aqui 30 e esse ângulo aqui 30, os dois ângulos, né, que foi de lado, os dois ângulos 30, então significa que vocês têm dois ângulos iguais e ele é o quê? Isósceles. Então, se ele é isósceles, esse lado é igual a esse. Traçando a perpendicular, eu divido no meio. Isso daqui é 1 sobre 2. Esse pedacinho aqui é 1 sobre 2. Pintado de vermelho aqui, ó. 1 sobre 2. Então, eu quero descobrir o valor de x. Eu vou calcular o quê? 30 graus. Eu vou calcular pelo meu cosseno. O cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2, que é igual aqui ao cateto oposto, o cateto adjacente, perdão, sobre a hipotenusa, que é o meu x, tá certo? Então, meios pelos extremos, x raiz de 3, 2 vezes 1 meio vai dar 1, x é igual a 1 raiz de 3, que eu vou racionalizar, multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3, na qual eu vou ficar aqui com 1 vezes raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado, no caso, corta as raízes, eu tenho raiz de 3 sobre 3. Então, esse meu ladinho aqui, esse meu lado x, é raiz de 3 sobre 3. Então, esse pedaço aqui que eu vou pintar de verde, se todo de C até U, de C aqui eu não estou marcando ponto, até U, eu estou apagando, marcando aqui também, vale 1, esse pedaço aqui é 1 menos raiz de 3 sobre 3, tá certo? E eu sei que esse lado aqui vai ser congruente a esse, tá certo? Porque se esse lado aqui é igual a esse, esse lado aqui vai ser igual a esse, então, deixa eu até usar outra cor aqui, porque fica um pouco estranho. Se os dois lados lilás aqui, ó, são congruentes, significa que os dois tracinhos verdes também são congruentes, tá certo? Vai ficar melhor a visualização. Então, esse lado também vai valer 1 menos raiz de 3. Isso que eu estou pintando. O que é que eu vou fazer? Eu sei que se esse meu ângulo que eu circulei aqui e esse meu outro ângulo que eu circulei são 30 graus, eu tenho 60 graus. E eu sei que um triângulo internamente tem que ter 180
graus. Subtraindo eles, eu tenho 120 graus, que é o meu grau de R, que é esse que eu estou marcando. Eu vou marcar até com outra cor, vou marcar com marrom, certo? Marcar com marrom para que vocês possam ver. Se esse ângulo é de 120 graus, esse ângulo aqui também é de 120 graus, porque ele é oposto pelo vértice. E eu sei que esse ângulo é 90, e eu sei que esse ângulo é 90, porque são ângulos dos quadrados, como vocês podem observar. Então, se isso aqui é um quadrilátero, porque tem um lado, dois lados, três lados, quadrilátero, você tem que ter 360 graus. Se eu tenho 90 aqui, 90 aqui e eu tenho 120, só me resta 60 graus, tá certo? 60 graus. Então, eu sei que o meu ângulo, vou escrever aqui, VSN é igual a 60 graus. Eu sei que, como eu vou pintar de laranja aqui, ó, esse meu lado é congruente a esse. Por que eu sei que eles são congruentes? Porque no quadrado, eles têm um pedaço do quadrado e eles cortam no mesmo, literalmente no mesmo pedaço. Tá certo? Eles cortam no mesmo pedaço. Aqui, são dois quadrados que quando eles se cruzam, eles vão formar o que? Dois lados congruentes. Porque como esse é congruente a esse agora que era laranja, que eu vou pintar azul, agora é congruente a esse daqui também. Tá certo? Como esses dois são congruentes, obrigatoriamente esses aqui também são congruentes. Então, se esses dois lados aqui são congruentes e quando eles se cruzam aqui, certo? Eles vão deixar a mesma quantidade de pedaço aqui. Então, significa que esse é congruente a esse. Tá certo? Eu vou reescrever esse triângulo aqui, ó. Que é o triângulo que eu quero. Primeiro, isso aqui é N, isso daqui é V, isso daqui é S. Eu quero descobrir NV no final. Tá certo? Eu vou passar de vermelho aqui. NV. O que é que eu posso observar? Que esse meu ângulo aqui, ó, é de 60 graus. E eu sei que esse lado aqui, ó, é igual a esse. Que esse lado é igual a esse. Que nem eu pintei no desenho original. Se eles são congruentes, o que é que eu posso afirmar? Que se esse ângulo é 60 graus e esses aqui são congruentes, me sobrou 120 graus para distribuir lá. Se eu tenho 120 graus para distribuir aqui e aqui, e esses dois lados são congruentes, isso aqui também é 60, isso aqui também é 60, e isso é 60. Então, é um triângulo que equilátero. É um triângulo equilátero. Rapaziada, eu vou deixar até o link na descrição desse vídeo, tá certo? Vou deixar de todos os vídeos dessa playlist aqui, que é uma playlist que eu tenho de geometria plana, que explora muito isso, tá certo? Que eu estou fazendo ela, mas já tem bastante vídeos para quem quer estudar geometria plana, porque aborda muito isso, tá certo? Então, eu sei que é 60, é 60. Então, se eu descobrir qualquer um desses lados, eu já descubro o quê? Eu já descubro qual é o meu lado VM. E como é que eu faço para descobrir isso? Eu vou traçar aqui uma perpendicular, aqui, ó. Perpendicular não, vou traçar uma reta aqui, ó. Certo? Onde eu tenho um ângulo de 90. Esse meu ângulo era de 120. Eu passei um bissetriz nela, mede 60. Eu vou reescrever até o triângulo aqui, ó. Triângulo, o ângulo U, R e S. Tá certo? Onde se aqui tudo isso daqui mede 60, esse pedacinho aqui vai me medir 30, esse daqui vai medir 90 e esse vai medir 60. Eu vou efetuar o cálculo do outro lado. Efetuar o cálculo aqui. Opa. Certo? Quem queria ver, volta um pouquinho o vídeo e salva. Na verdade, eu vou pegar só esse resto de pedaço aqui. Só daqui para baixo. Certo? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho esses lados. O que é que eu tenho? Eu tenho que o R é menos raiz de 3
sobre 3. E o que é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o S. É descobrir esse lado. Então, o que acontece? Eu vou usar o quê? Tangente de 30. Aqui, ó. Tangente de 30. Minha tangente de 30, vou usar até o preto aqui. Tangente de 30 graus, que é igual ao quê? Cateto oposto sobre a cateto adjacente, onde eu vou ter esse lado aqui, raiz, 1 menos, escrevi errado aqui, 1 menos raiz de 3 sobre 3, que é esse pedaço aqui, ó, que eu estou riscando de preto, no desenho original. 1 menos raiz de 3 sobre 3, sobre o lado que eu quero, que eu vou chamar de y, vai ficar melhor, é igual ao quê? A minha tangente de 30, tá certo? Tangente de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 3, onde eu vou efetuar o produto. Não vou efetuar o produto agora, eu vou primeiro fazer isso daqui. Eu tenho a divisão de fração aqui antes para resolver, ó. Tá certo? Onde eu vou fazer 1 menos raiz de 3 sobre 3 vezes, que eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, que é y menos 1, vezes 1 sobre y, que é o inverso, igual a raiz de 3 sobre 3. Com isso, eu posso simplificar esse 3 com esse 3, tá certo? Simplificar esse 3 com esse 3. Com isso, eu cortei o 3 com 3 aqui, eu simplifiquei. Aí eu apaguei o outro lado ali, tá certo? Para continuar o cálculo, para que vocês possam compreender melhor. Com isso, eu tenho 1 menos raiz de 3 vezes 1. 1 menos raiz de 3 sobre y igual a raiz de 3 sobre 1. Até aqui, tudo muito de boa. Fazer esse vezes esse, onde eu vou ter y raiz de 3 é igual a 1 menos raiz de 3. Vou ter que apagar esse pedaço aqui desse desenho para continuar o cálculo. Me faltou um pouco de espaço, porque eu quis fazer na própria imagem aqui, mas vai dar certo. Continuar aqui na lateral. Eu vou ter y igual a 1 menos raiz de 3 sobre raiz de 3. Onde eu vou ter que racionalizar, multiplicando a raiz de 3 por raiz de 3 aqui, ó. Tá certo? Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado. Não vai dar 3 aqui embaixo. Tá certo? Aí, raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, menos, menos 3. Perdão, eu cometi uma gafe aqui antes. Agora que eu prestei atenção. Vou voltar bem aqui. Não tinha quando eu tinha isso aqui, ó. Que estou circulando. Eu deveria ter tirado o MMC disso aqui, ó. Aqui não é 1 mais. Por quê? Porque eu tenho que tirar o MMC. Tem que ficar 3 sobre 3. Tá certo? Só para vocês possam compreender que estava faltando alguma coisa realmente aqui, ó. Que é 3 sobre 3. Vi que a resposta não estava batendo, aí conferi aqui 3 sobre 3. Perdão. Aí quando eu simplifico esse 3 aqui por esse daqui, aqui é um 3, aqui é um 3, aqui é um 3. Então aqui será 3 raiz de 3. Tá certo? Vou até apagar. Só foi esse pedaço aqui. Tá certo? O resto está tudo muito certo. Então eu vou ficar com y raiz de 3. Perdão. Y é igual a 3 menos raiz de 3 sobre
Ah, não, perdão, já tô aqui. Perdi todo aqui agora. É 3 raiz de 3 menos raiz de menos 3, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Tudo isso dividido por 3. Quando eu for simplificar, simplifica esse 3 com esse 3 e com esse 3. Então, meu y é igual a 1 menos raiz de 3. Porém, o que acontece? Quando eu pego toda essa reta aqui, ó, que eu estou com esse verde limão aqui, ó, e eu sei que esse pedaço aqui, que eu vou colocar de vermelho, que eu vou grifar de vermelho aqui, ó, é 1 menos raiz de 3. Esse pedacinho aqui, ó, é o quê? 1 menos 1 menos raiz de 3. Com isso, isso aqui se torna 2 menos raiz de 3. 2 mais raiz de 3, perdão. Hoje eu tô cometendo gafe, menino. Desculpa aí, pessoal. Eu confundi aqui, né, as bolas aqui. Nesse Y. O que acontece? Isso daqui vai ser raiz de 3 menos 1. Aí aqui vai ficar 1 menos raiz de 3 menos 1, tá certo? Com isso daqui eu vou ter 1 menos 1 aqui. Com isso daqui eu vou ter 1, aí esse menos aqui vai ficar menos raiz de 3. Esse 1 aqui vai com esse menos, que vai ficar mais. Aí esse 1 mais 1, 2. 2 menos raiz de 3. Como eu comprovei, esse triângulozinho aqui é equilátero. Se eu descobrir um pedaço, eu descubro tudo. 17 minutos, cansativo, muito risco para lá, muito risco para cá. Eu espero que tenham entendido. É um pouco difícil mesmo de visualizar nessa situação. Eu vou depois ver se eu preparo algum vídeo com esse daí no quadro. É porque é muito difícil de desenhar esse troço desse hexágono aqui, mas vou dar um jeito depois. Mas esse vai ser o vídeo por enquanto. Muito obrigado e até a próxima aula. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho e tchau.